vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que está acompanhando o programa Em Tuas Mãos. A partir de agora, a liturgia deste domingo nos recorda a nossa responsabilidade de sermos testemunhas conscientes e comprometidas do projeto de salvação do nosso Senhor Deus. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, meditar este salmo. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Toda vestimenta litúrgica tem um significado especial, seja ela utilizada por um ministro ordenado ou não. Quem nos ajuda a entender esse significado é o Padre Antônio Diego nessa entrevista. Na nossa entrevista deste domingo, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre as vestes litúrgicas, quando se originaram, o porquê, a sua importância. E para isso, nós vamos conversar agora com o Padre Antônio Diego. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre essa temática conosco. Eu que agradeço, Joyce, o programa Em Tuas Mãos, por ter essa oportunidade de falar um pouco sobre algo que é tão importante para a vida da igreja, que é as vestes litúrgicas, manifestando o amor por Deus, para Deus e para o serviço à igreja. Padre, como se originou, então, o uso das vestimentas litúrgicas? Se a gente for pegar um pouco da história da igreja, vamos perceber que o surgimento vem pelo século V, é mais ou menos nesse período que vai surgir o uso das vestes litúrgicas, porque até então a roupa cotidiana era a roupa própria para se usar nas celebrações. A partir desse período é onde a igreja vai começar a criar uma distinção de ministérios, e esses ministérios, eles vai distinguir também as vestes litúrgicas para manifestar o serviço daqueles que estão exercendo em cada celebração um papel diferenciado. Então, o sacerdote, o diácono, o bispo, os demais ministros, cada um na sua função, e essa função ela é destacada pela veste litúrgica. A veste é quem vai mostrar o que está se desempenhando. Agora, é claro, isso vai se enriquecendo ao longo do tempo, criando outras maneiras, especificando, de tal modo que no período da Idade Média, em torno do século XI, XII e até o século XV, é que vai justamente criar a forma que nós temos hoje e que o Concílio Vaticano II vai fazer uma modificação, uma adaptação para a nossa realidade atual. Padre, e quais são as funções dos paramentos litúrgicos? Bom, as funções das vestes litúrgicas é justamente apresentar o ministério exercido na celebração. Então, se o ministro leigo como coroinha, como o ministro extraordinário da comunhão, se o acólito, o leitor, cada um exerce uma função, portanto, manifesta o serviço para Deus. E também manifesta o mistério que está sendo celebrado naquele momento, né? De tal forma que a igreja, ao celebra a presença de Cristo e manifesta o próprio Cristo na sua diversidade de ministérios e dons e carisma. Portanto, cada veste litúrgica manifesta o serviço pastoral e, ao mesmo tempo, o serviço pastoral que é exercido naquela celebração sacramental da Eucaristia, do batismo, dos sacramentais, enfim, todos os sacramentos e sacramentais que são celebrados. Por exemplo, é o caso da veste litúrgica do bispo. Ele, como pastor da igreja, aquele que preside a Igreja de Cristo na porção do povo de Deus naquela diocese, ele usa a casula, que é próprio da veste do sacerdócio, mas usa também a mitra, o báculo pastoral, usa o palio, no caso do arcebispo, que são sinais do serviço pastoral que ele exerce congregando a comunidade do povo de Deus naquela região. O sacerdote, em nome da comunidade, em nome do povo que apresenta o sacrifício para Cristo, para Deus e ao mesmo tempo com Cristo é a própria oferenda, ele veste a casula que relembra o próprio serviço que Cristo prestou na comunidade, no seu serviço de amor, com a casula, com a estola, com a túnica. O diácono, como aquele que é o serviço, o dom de servir às mesas, vai vestir então
a estola diaconal, que mostra o serviço às mesas, como ele próprio exerce na função dentro da celebração, de servir ao altar, de preparar, de ajudar na celebração. Por isso que ela tem o sentido transversal, como aquele que serve. E este é o sentido da estola diaconal. E assim como todos os demais ministros vão ser revestidos da veste branca, que é a veste batismal, que relembra o sentido escatológico de preparar-nos um dia para sermos aquelas pessoas banhadas e lavadas com o sangue de Cristo, resgatadas pelo amor dele, por isso servimos ao altar do Senhor, já aqui na terra, simbolizando aquilo que seremos um dia na eternidade, ou seja, um sinal escatológico. Padre, e qual é o significado espiritual dos paramentos? Bom, manifesta que são pessoas que, preparadas pelo reino de Deus, por amor ao reino de Deus, elas exercem uma função que vai para além do sentido do terreno, mas do sentido do céu. Por isso tem a dimensão cristológica, escatológica e ministerial, para manifestar que são pessoas escolhidas por Deus para um serviço em nome de Deus. E aí, aqueles que são revestidos da veste, a veste própria da celebração, eles são revestidos pelo amor de Deus para exercer uma função em nome do povo, para o povo e oferecendo algo a Deus, para que Deus também se faça presente. Então, todas as vezes que nós observamos e vemos uma veste litúrgica, nós sentimos a presença do próprio Cristo, da própria ação de Cristo, por isso que elas têm sinais e significados direto à ação de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Tudo aquilo que ele fez, que ele realizou, isso faz manifestado também nas vestes, em que não tem como a gente ver um ministro ordenado ou um ministro que está ali fazendo uma função com uma veste e não perceber e remeter diretamente para o próprio Cristo, ao próprio Deus naquela ação sagrada. E quais são as cores litúrgicas utilizadas atualmente e os seus significados? Bom, em cada cor litúrgica manifesta aquilo que está sendo celebrado. Por isso que é uma das dimensões da veste litúrgica manifestar o mistério de Cristo naquela celebração. Por isso que as cores ela acompanham o ano litúrgico e o ano litúrgico manifesta a própria vida de Cristo. De tal forma que nós temos o rosto, que vai manifestar a espera, aquilo que nós esperamos, ou seja, o já ainda não, né? Tanto para o advento, que é a preparação para o Natal, como para a quaresma, que é a preparação para a Páscoa. Nós temos o branco, que manifesta a festividade, a alegria de receber o Salvador no nascimento do Natal, como na ressurreição na Páscoa. E em cada celebração festiva e solene da igreja, porque manifesta a alegria, a festividade. Nós temos também a cor verde, que manifesta a vitalidade, ou seja, a esperança, o sentido de que no dia a dia nós podemos nos acompanhar e viver com o próprio Cristo. Temos também a cor vermelha, que significa a cor do sangue, da purificação. Somos lavados e purificados pela veste dos mártires, o sangue dos mártires, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E manifestam também o fogo do Espírito Santo para lembrar o Pentecostes, o sentido de pertencer à ação do Espírito Santo que está presente em nosso meio. Tem, além dessas cores, a cor rosa, que vai manifestar uma alegria e ainda uma expectativa que nós colocamos no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma. E, além dessa, tem também o preto, que é para os momentos dos fiéis defuntos, o luto, que é quase não mais em uso, mas que se usa também o rosto para esses momentos, mas que em cada celebração há uma cor para lembrar o que está sendo celebrado. Então, se a missa essa celebração ela é um batismo, é uma missa em ação de graças, ali é a crisma, ali é missa de sétimo dia. Cada celebração ela manifesta um sentido e aquele sentido é mostrado naquele momento pela cor litúrgica. E no caso, por exemplo, do dourado, daquele mais festivo, é para os dias mais solenes, para manifestar a beleza, a grandeza. Mas em cada uma dessas vestes, ela tem que manifestar a simplicidade, a sobriedade, mas sobretudo a glória a Deus, o amor devido a Deus, porque para Deus a gente dá o melhor de nós. Padre, gostaria então de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, falar sobre esse tema, esclarecer, né, sobre essas cores, sobre as vestimentas litúrgicas. E as pessoas costumam, né, ter muitas dúvidas, então espero que o senhor tenha sanado todas essas dúvidas. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, espero que tenha despertado o desejo no coração de cada um de aprofundar ainda mais o estudo sobre as vestes litúrgicas, porque quanto mais a gente conhece, mais nós amamos, e quando nós amamos, celebramos melhor aquilo que nós estamos fazendo,
que cada um possa conhecer as vestes litúrgicas, aprofundar e viver bem cada celebração do mistério de Cristo. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. O nosso Regional Nordeste 4 vivencia desde novembro do ano passado o ano de animação vocacional e iniciação à vida cristã. No aspecto da IVC, vamos acompanhar agora essa entrevista. Nós vamos conversar agora com o José Luiz, ele que é integrante da Comissão Arquidiocesana de Catequese, para falarmos sobre a avaliação de como foi vivenciado o Ano Regional de Iniciação à Vida Cristã. José Luiz, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre esse assunto conosco. Agradeço, o convite. Estamos aqui à disposição para falar um pouquinho sobre a iniciação à vida cristã. José Luiz, qual foi o objetivo proposto no início do ano de iniciação à vida cristã? A igreja no Brasil, de uma maneira geral, está começando essa vivência da iniciação à vida cristã. Então, o ano de iniciação à vida cristã proposto no Regional Nordeste 4 foi uma forma de motivar ainda mais as pessoas, a igreja, de uma maneira geral, sobre essa nova experiência comunitária também de aprendizado da catequese, que a iniciação à vida cristã não é só a catequese. Hoje a catequese é apenas uma parte, mas a igreja toda está envolvida nessa nova forma de vivenciar a vida cristã. E quais foram as atividades realizadas ao longo do ano para que esses objetivos fossem alcançados? A iniciação à vida cristã, essa motivação que foi desenvolvida, criada pela Igreja do Regional Nordeste 4, ela teve início em novembro do ano passado e nas diversas paróquias de todo o regional foi feita essa primeira motivação, as celebrações que marcaram esse início do ano de iniciação à vida cristã. E ao longo de todo esse período, várias atividades foram desenvolvidas. As paróquias em si foram se organizando. Nós tivemos eventos como, por exemplo, o 4º Nordestão de Catequese, que foi realizado aqui no Piauí, em Teresina, com a presença de catequistas, de padres, de freiras. Muita gente veio aqui no mês de julho e a gente teve a oportunidade de conversar mais ainda, de aprofundar mais ainda os conhecimentos sobre a iniciação à vida cristã. Nós tivemos o Encontro Regional de Catequese, que foi realizado em Picos, que também foi uma oportunidade da catequese em si se organizar, se planejar para os eventos futuros, porque o ano da iniciação à vida cristã ela é um evento motivador, é um despertar para aquilo que a igreja está propondo nesse momento. Além desses eventos regionais, foram realizados também eventos locais, Cada diocese realizou, teve esse processo? Isso, as dioceses realizaram, Aqui em Teresina, por exemplo, na Arquidiocese de Teresina foi realizado o simpósio de catequese, Nós tivemos outros eventos realizados nas dioceses no interior, por exemplo, Picos teve o seu simpósio. Tivemos as semanas de catequese, Foi realizada aqui a semana de catequese também na Arquidiocese de Teresina e em outras dioceses também do regional. E qual a avaliação geral do ano de iniciação à vida cristã no Regional Nordeste 4? No encontro que houve em Picos, recentemente, onde estavam as dioceses do Piauí, do Nordeste 4 representadas, nós tivemos a assessoria do Padre Wagner, que hoje ele é o referencial da catequese na CNBB. E nós ficamos assim felizes de saber que, a nível de Brasil, o Regional Nordeste 4 está assim, muito avançado em termos de motivação para a iniciação à vida cristã, e não só a motivação, mas as pessoas, a catequese e os demais movimentos da igreja já estão voltados e organizados para esse novo modo de ver a formação na igreja. As pessoas começam a entender melhor. Então,
nas igrejas, nas paróquias, nas comunidades, as formações que estão havendo, né, os encontros que estão acontecendo, e as pessoas estão despertando para esse novo modo de ver o que a gente diria antigamente que era a catequese, mas que hoje é a catequese de uma maneira mais ampla, né? Não só com os catequistas, mas com todas aquelas pessoas que fazem parte da igreja, né? Todas as pastorais, os movimentos, os grupos, todo mundo envolvido, né? É uma nova forma de preparar o cristão. Não só a catequese de crianças, como a gente imaginava até pouco tempo, mas todas as pessoas, né? A formação para as crianças, para os jovens, para os adultos, não só para os sacramentos, mas também para que você possa vivenciar e aprender mais, né? Descobrir de fato quem é Jesus Cristo, para que você se aproxime mais dele, para que você goste mais dele, para você tenha uma vivência e que essa vivência vai modificando a sua vida, vai influenciando e mudando também a vida das outras pessoas para melhor, né? No caso, então, essa é uma avaliação positiva, né? O objetivo foi alcançado com sucesso, é isso? Uma avaliação positiva, no sentido de que foi um despertar, não é? Então a gente está caminhando, mas esse caminhar a gente está vendo como positivo porque nós estamos começando a ver, inclusive, os frutos, né? Porque várias paróquias, comunidades que ainda não tinham essa vivência começaram a despertar, começaram a ver que se pode fazer, né? Esse novo caminhar. Com o ano de iniciação à vida cristã chegando ao fim, qual a importância de levar os aprendizados adquiridos para a vida cristã? Quando se fala de catequese, a gente vai perceber que as pessoas começaram a ver de uma forma diferente, não é? A iniciação à vida cristã, ela é feita não só da formação, mas também, como o nome diz, da vivência. Então as pessoas estão mostrando isso nos ritos que são próprios, né, da iniciação. A comunidade está vendo aqueles que estão fazendo a iniciação, não é? Aqueles que estão sendo iniciados percebem que estão sendo vistos e acolhidos pela comunidade. Então as coisas começam a mudar, né? É questão de mudar mentalidades. Quando você começa a mudar mentalidades, você começa a desenvolver mais ainda aquilo que você aprendeu. Você passa com o seu exemplo, com aquele trabalho que você desenvolve, as pessoas começam a ver que aquilo é bom e que pode influenciar a vida de outras pessoas. Então, é essa motivação, é esse exemplo de que as coisas podem acontecer de forma melhor que o ano da iniciação à vida cristã nos trouxe. José Luiz, gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Que bom, né, que esse ano de iniciação à vida cristã foi um sucesso. Nós agradecemos, né, como integrante do grupo de formadores da catequese, a gente tem muito trabalho ainda pela frente, não é? O trabalho não para porque a motivação começou. O ano foi um ano de motivação e de mostrar para as pessoas que a gente pode mudar. Então a gente precisa também chegar a todas as comunidades e esclarecendo e mostrando, né, e que o trabalho vai continuando. Não só com a catequese, mas hoje com o apoio de todas as pastorais, de todos os movimentos, de todos os grupos, né? Então, uma satisfação estar aqui e dar esses esclarecimentos e essas motivações também para a nossa igreja. E confira agora o quadro A Causa dos Santos com o padre Igor Torres. Este é o quadro Causa dos Santos, do programa Em Tuas Mãos. Eu sou o padre Igor Torres, postulador da causa de beatificação e canonização do padre Pedro Bausi. E estou aqui para responder algumas perguntas de seguidores das redes de nossa arquidiocese. A primeira pergunta neste domingo é: o que é e como atua um postulador da causa para a canonização? O postulador é uma espécie de advogado. Ele representa a parte autora da causa, ou seja, aqueles que propõem um personagem para a beatificação e a canonização. O postulador é responsável por ajudar no recolhimento das provas e por depois representar a associação ou a diocese autora da causa diante das autoridades eclesiásticas, em fase diocesana e depois em fase romana. O postulador, portanto, é chamado também a alma da causa, porque do seu empenho, da sua dedicação, depende o bom andamento de todo o processo, que envolve uma dimensão jurídica, histórica, mas também a divulgação do servo de Deus. Vamos à segunda pergunta.
Que papel a Congregação para as Causas dos Santos desempenha? O Dicastério para a Causa dos Santos é um organismo da Santa Sé responsável por receber aquelas provas históricas e testemunhais que foram recolhidas na fase diocesana da causa. Esta congregação é quem em Roma vai julgar o mérito da causa, se constam as virtudes heróicas, o martírio, a oferta da vida, ou mesmo se o milagre tem os sinais de algo inexplicável cientificamente. A congregação é, portanto, o tribunal da causa, que depois apresenta o juízo do mérito ao Papa, a quem compete proclamar os beatos, ou mesmo proclamar os santos com um decreto para isso. Por fim, a última pergunta desse bloco. Em média, quantas causas de canonização são analisadas ao longo de um ano? Bem, não existe um número exato. As causas caminham com ritmo próprio, com um caminho próprio. Por isso, a Congregação para a Causa dos Santos respeita uma fila a partir do critério cronológico, ou seja, causas que entram primeiro em fase romana são julgadas primeiro, mas também a partir dos processos sobre os milagres. Geralmente os milagres adiantam um pouquinho o trabalho das causas de beatificação e canonização. Ao ano, o Santo Padre proclama muitos beatos, em média 10, 15 ao ano, e proclama geralmente alguns santos, 5, 6 cada ano. Mas estes números dependem muito dos tempos e do andamento dos processos. Estas foram algumas respostas do nosso quadro Causa dos Santos. Esperamos você no próximo domingo. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Ser sábio estudante é ter educação de excelência. É contar com um projeto pedagógico que possibilita novas aprendizagens e que desperta diferentes habilidades e um crescimento integral e feliz. É inovação, criatividade e estímulo à imaginação. Nossos colégios vão além de aprender e ensinar. Aqui, inspiramos e abrimos portas para o conhecimento e para a espiritualidade. Nossa fundadora, Madre Savina, nos ensinou que a educação deve ser global. Por isso, preparamos nossos estudantes para serem éticos, solidários e protagonistas. Educação também é futuro. Na jornada do aprendizado, acompanhamos os desafios dos novos tempos. São estruturas atuais, confortáveis e os mais modernos recursos tecnológicos. Nos nossos colégios, não basta saber. É preciso explorar, expressar e brincar. Cada estudante lê o mundo e escreve a própria história. Rede Saviniana, um compromisso com a educação, a espiritualidade e a vida. Em tuas mãos. Você confere agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No último final de semana, nos dias 11 e 12 de novembro, o Movimento do Terço dos Homens realizou o seu terceiro congresso arquidiocesano na paróquia São José Operário, pertencente à Forania Norte 1. Vamos conferir. A abertura do evento foi realizada com a Santa Missa presidida pelo arcebispo de Teresina às 7 horas da manhã na Igreja Matriz. Dom Juarez fala sobre a relevância da realização desse congresso para a igreja particular. O terceiro congresso do Terço dos Homens em nossa arquidiocese é um sinal da bênção de Deus, até porque reflete sobre o sentido da espiritualidade. É uma temática muito sugestiva e muito atual, porque diz a espiritualidade da Mãe Rainha no grupo do Terço dos Homens. Então, a espiritualidade. O que é a espiritualidade? A espiritualidade é a vivência da vida no espírito,
na busca de fazer em tudo a vontade de Deus, no segmento de Cristo Jesus Cristo. Fazer a vontade de Deus no segmento. É importante o segmento. Nós precisamos passar da devoção, da mera admiração para a devoção da imitação. E essa imitação é a Maria Santíssima, que é a primeira cristã, que é a primeira discípula, que é aquela que, graças à sua fé, concebeu Jesus, concebeu o Filho de Deus, primeiramente no seu espírito, como dizem os padres da igreja, primeiramente no espírito, no coração, e depois ela concebeu também no seu ventre e ofereceu ao mundo, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E pedindo aos homens e mulheres: fazei tudo o que ele vos disser. Louvando o Pai, essa é a nossa vocação fundamental, a santidade, que consiste em louvar a Deus constante e eternamente. O tema trabalhado neste ano no Congresso foi a espiritualidade Mãe Rainha para o Terço dos Homens e o lema Mãe, Teu Santuário, Nossa Casa. O assessor Norte e Nordeste do Terço dos Homens, Padre Argemiro Ferracioli, que foi o responsável por palestrar sobre o tema principal, fala sobre a necessidade de abordar essa temática. Esse movimento, na verdade, ele existe porque tem base na espiritualidade que é da Mãe Rainha. E ele é fundamental porque aqui ele preenche o coração das pessoas, resolve muitas dificuldades e é a espiritualidade aquilo que conduz e por que nós existimos. Na verdade, a espiritualidade é o porquê nós existimos e por que existe esse movimento. A espiritualidade acentua, sobretudo, a devoção à Mãe Rainha, 3 vezes admirável, de Schoenstatt, porque é o lugar na Alemanha onde nasceu, e ela é fundamentada na aliança de amor com Maria. A aliança de amor é que ajuda os homens na espiritualidade e na entrega a Deus através de Maria. Então é fundamental isso, porque eu vejo a imagem da Mãe Rainha e ali eu me identifico nessa espiritualidade. É ela que me ajuda, é ela que me conduz a Cristo, é ela que me conserva no caminho que me leva a Deus. É isso. Fiéis de toda a Arquidiocese de Teresina, em sua maioria homens pertencentes ao movimento, marcaram presença no evento. O fiel Antônio, paroquiano do Santuário São Francisco de Assis, fala sobre a motivação que teve para participar desse 3º congresso. O envio da gente até aqui hoje, modesta parte, falando da minha pessoa, em busca, de sabedoria, tanto material como espiritual. Já participei de outros congressos, Para mim é excelente. É onde a gente encontra os irmãos, a gente conversa, troca ideia, Mas falando em si, o congresso é uma maravilha. Eu já participo do grupo Terço dos Homens, sou ministro da Eucaristia também, no santuário. Então, para mim, cada aprendizado para mim, que eu aprendo mais, para mim é melhor. Quem também participou desse congresso foi o fiel João Teixeira, da cidade de São Pedro do Piauí, que já está há 1 ano e 6 meses integrando o movimento do Terço dos Homens. Ele revela o porquê de vir de tão longe vivenciar esse momento. Bom, para mim foi um prazer receber esse convite e com muita alegria, Deus chama a gente e a gente tem que atender, para que a gente se fortaleça na fé. Então é isso que me trouxe aqui e eu quero aproveitar bastante para me fortalecer mais ainda. Marcaram presença no congresso o coordenador arquidiocesano do Terço dos Homens, Vitor Lopes, o coordenador nacional do movimento, José Feitosa, o coordenador regional, João Francisco, a coordenadora do movimento da Mãe Rainha, Lurdinha Alcântara, e o padre Tony Batista, vigário episcopal para a Ação Transformadora.
O coordenador do Congresso, Frank Alves, fala sobre a importância e a necessidade da realização desse evento para os integrantes do movimento. O Congresso sempre tem um intervalo de 2 anos. O Dom Juarez nos pediu que todos os anos agora nós fizéssemos esse Congresso. Então, é muito importante para nós, porque aqui nós se unimos, né? Os grupos, os coordenadores se encontram. Muitas vezes a gente passa tempo sem se ver e aí tem que estar visitando as foranias, as coordenações. E esse é o momento de a gente se confraternizar, a gente estar junto no momento que aquele sentimento, aquele calor, família, que é, o nosso objetivo é isso. Transformar, além do texto dos homens, para evangelizar os homens, a gente se tornar uma família, não só aqui nos encontros de grupo, como também nosso encontro familiar dentro da nossa casa. Durante os 2 dias, as palestras reforçaram a importância do Terço dos Homens na evangelização das famílias e na missão da caminhada junto a Nossa Senhora com a oração dos mistérios do Santo Terço. Cerca de 600 homens estiveram presentes neste momento de profunda comunhão com a Virgem Maria. Na manhã do último domingo, dia 12 de novembro, milhares de fiéis se reuniram no Santuário Arquidiocesano de Santa Cruz dos Milagres para a grande romaria do Encontro dos Santos. Vamos acompanhar. O Encontro dos Santos deste ano teve como tema Corações Ardentes, Pés a Caminho. O evento, que já está na sua 33ª edição, reuniu romeiros de diversos municípios do estado do Piauí e de demais localidades do Nordeste, rendendo graças a Deus em manifestação de amor e fé por intercessão dos santos. O reitor do Santuário de Santa Cruz dos Milagres relembra como se deu o início da realização desse evento. Deu-se início em 1990 pelo Padre Davi, com o intuito de unir a paróquia de São Félix, que abrangia São Félix, Aroazes, Prata, Origem do Castelo e São Miguel da Baixa Grande. Então ele quis animar a paróquia. Depois de uns 3 anos, tomou dimensões exparoquiais. Vindo outras paróquias fazer parte desse evento. E este ano estamos comemorando o 33º aniversário dessa romaria. A tradicional romaria, que este ano reuniu milhares de fiéis, foi presidida pelo arcebispo de Teresina. Dom Juarez relata sobre a experiência de celebrar pela primeira vez esse momento solene como pastor da igreja particular. É um evento maravilhoso no qual se manifesta a fé do nosso povo, que é um dom e é uma graça de Deus. É pela bênção e pela graça de Deus que aqui se encontra esse povo. Em meio a tantas aflições na vida, eis que aqui, cheios de fé e de muita esperança, celebramos o encontro de todos os santos canonizados no céu e aqueles que ainda peregrinam aqui na Igreja Santa. E por isso queremos manifestar, sobretudo, o nosso louvor a Deus, porque só Ele é santo, mas nos chama para participar da sua santidade. E é isso que dá essa alegria e essa esperança ao nosso povo, respondendo aquilo que Jesus disse no final do Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Tradicionalmente realizado no segundo fim de semana do mês de novembro, a programação iniciou no sábado, dia 11, com a celebração da Santa Missa várias vezes ao dia, oração do Santo Terço e adoração ao Santíssimo Sacramento. Já nas primeiras horas do domingo, unidos a Dom Juarez Marques e diversos padres e diáconos da Arquidiocese de Teresina, fiéis carregaram a imagem de seus padroeiros para celebrar o dom da santidade derramado por Cristo sobre a sua igreja. A fiel Socorro, romeira de São João da Serra, fala o que vivenciar esse momento de fé representa para ela. Porque eu estou feliz de estar aqui todo tempo. Aqui eu venho aqui em Santa Cruz visitar ela. E eu tenho muita fé, primeiramente em Deus. Depois é que é na Santa, né? Quem tem fé primeiro é em Deus. Depois é que é nos santos, né? Porque sem Deus nós não somos ninguém, né? E nós estamos com Deus, nós estamos com tudo, né? Porque nós estamos aqui porque Deus quer, né? Antônio Neto, além de ir todos os anos vivenciar a solenidade como romeiro, organiza caravanas para o santuário nessa época do ano.
Ele revela a motivação que tem em realizar essa ação missionária. A gente fica muito feliz. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a nossa Divina Santa Cruz, né? Todo ano nós estamos aqui trazendo os romeiros, lá do interior da Lagoa do Piauí, da cidade, né? Trazendo o nosso São José, que é o nosso padroeiro da nossa cidade, Lagoa do Piauí. A gente fica muito feliz de estar participando, né? De trazer a fé. A população que vem, ela vem para cá buscar fé da Santa Cruz de Deus. E hoje nós vivemos num mundo que a gente precisa rezar, a gente precisa ter muita fé para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez em Santa Cruz, recebido essa multidão de gente, né? Essa multidão de pessoas de fé, pessoas do bem, que vêm aqui buscar a esperança, a força, né, de vida do nosso Pai Eterno. Já o jovem Paulo Henrique, que é do próprio município de Santa Cruz, participa desse encontro todos os anos para pagar uma promessa alcançada. Ele conta como se sente vivenciando esse momento. É muita fé na minha Santa Cruz, todo ano eu venho para a procissão do Encontro dos Santos. É muito grato, a pessoa se sente muito aliviada e muita bênção na vida da gente. O prefeito da cidade de Santa Cruz dos Milagres esteve presente durante a celebração da Santa Missa. Ele revela como a cidade se prepara todos os anos para receber essa grande quantidade de romeiros, em especial nessa solenidade de Todos os Santos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao nosso reitor do santuário, Padre Ranieri, que é muito importante por esse trabalho que é feito na Igreja Católica aqui no município de Santa Cruz dos Milagres. A gente tenta se ajudar no sentido de estar ampliando o atendimento da saúde, pessoal da limpeza, a infraestrutura, por exemplo, com a questão da banda, com palco, som, iluminação, parceria com a Polícia Militar que nós temos e sempre estar acompanhando, na verdade, esses serviços que são essenciais tanto para a população como também para os romeiros que nos acompanham. Então a gente fica muito feliz em estar no município, em receber os fiéis, um momento de fé, de louvor, de evangelização, que é muito importante e que todos nós precisamos e muito na vida, compartilhar esse momento e confraternizar. Então, o momento é de gratidão a Deus, de muita felicidade e de muita força e fé, que nós procuraríamos trabalhar muito mais para receber ainda melhor esse romeiro que vem até o nosso município. Com a realização dessa tradicional solenidade, o Santuário de Santa Cruz dos Milagres recebe mais uma vez milhares de fiéis devotos que buscam, através da devoção aos santos, renovarem a sua fé. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para acompanhar mais informações, você pode acessar o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o subsídio Lécio Divina da Edições CNBB. A leitura orante da Palavra de Deus é capaz de nutrir, transformar e orientar no caminho da fé. Essa experiência é comprovadamente uma dádiva que atualiza a revelação de Deus na vida concreta. Esta é a proposta da Lécio Divina, introduzir a leitura do Evangelho para, em comunidade, meditar, partilhar, rezar, contemplar e, por fim, viver a palavra de Deus. Quem participa dessa oração com sede de vida nova, experimenta a força consoladora do Espírito Santo, que revela a intimidade do amor do Pai.
E essa foi a nossa dica de leitura para você. Aproveite e já garanta o seu livro. E hoje no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Roberta Andrade, ela que confecciona terços personalizados. Nós nos tornamos cristãos através do batismo. Tradicionalmente, ainda crianças, através da iniciativa dos pais e por indicação da Santa Igreja Católica. Mas é ao longo da nossa vida, em determinados momentos, que nos conectamos verdadeiramente com Deus e despertamos a nossa fé. É o caso da Roberta Andrade, que estudou toda a sua vida em colégio católico, foi batizada, fez primeira comunhão e crisma, se mantendo sempre próxima da Igreja Católica. E agora nós vamos conhecer de forma mais detalhada a história de vida da artista Roberta Andrade. Roberta, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre a sua história pra gente. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Roberta, começa então contando pra gente um pouco do início da sua história com a fé. Bem, eu sempre fui criada, a minha família sempre foi católica, né? A gente participou de todos os sacramentos, fui batizada, ainda tenho viva minha madrinha de batismo, né? Depois eu fui estudar no colégio católico, fiz primeira comunhão, fiz a crisma, enfim, cresci na fé e estudei num colégio católico, né, que era o diocesano. Tive grande influência por conta do padre Florencio, que foi meu professor, então ele me puxava muito pela orelha, né, tipo como se fosse uma ovelhinha que queria fugir, né, e ele me puxava sempre para esse lado da fé, né. Então eu acredito que foi basicamente aí que começou a minha história de fé na Igreja Católica. Roberta, me conta então como foi o início da sua história de intimidade com os terços. Tá, então, na verdade, eu sempre gostei de rezar o terço, né? Em 2017, eu passei por um problema de saúde sério, né? Eu tive, no ano de 2017, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. Naquela ocasião, é sempre um momento muito complicado, né? Você receber um diagnóstico como esse. E aí, eu resolvi que eu só tinha duas saídas, né? Ou eu me desesperava, ou eu me agarrava com minha fé, né? E aí, como eu já te falei que eu já tinha essa base, eu procurei me voltar ainda mais para Deus, né? Nesse momento foi realmente aquele momento de maior intimidade que eu tive com minha fé católica e com Deus, onde realmente, quando eu busquei, eu pude encontrar. Como eu já rezava os terços, né, foi um momento que eu me voltei ainda mais para a oração do Santo Terço e passei a rezar não só o terço, como o Santo Rosário. Então, eu sou de rezar o Rosário diariamente. Inclusive, a gente tem grupos de oração, tanto via internet, online, né, quanto presencial. Rezando o rosário todo dia, né, veio a questão da pandemia. Na pandemia, eu tenho uma amiga que ela também é de rosário diário e a gente começou a conversar e ter a ideia de rezar o rosário público, né, e juntar outras pessoas num lugar aberto e poder fazer o rosário, né. E a gente colocou em prática essa nossa ideia. Inicialmente a gente rezou o rosário no átrio da Igreja São Benedito, juntou algumas pessoas e depois a gente fez um outro projeto que foi o rosário na praça, né? Que a gente conseguiu reunir várias pessoas ao longo de 2 ou 3 meses. A gente rezava o rosário todos os dias. Então, foi daí que veio o despertar ainda mais de rezar o rosário, de difundir o rosário e de rezar o rosário com outras pessoas num lugar público, né? Que é o que Nossa Senhora sempre pede, né? Que a gente reze o rosário. Roberta, como você bem falou, sempre teve uma intimidade com os terços, sempre teve essa tradição de rezar sempre. Mas como foi o despertar para a produção desses terços? Conta pra gente. Então, no final de 2022 para 2023, véspera do Réveillon,
eu sofri um assalto. E nesse assalto, o bandido entrou no local que eu estava e ele levou meu celular. E o meu celular, ele tinha um acessório que era mais ou menos parecido com esse tipo aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Então, eu fiquei sem o celular e aí foram passando os dias e até que eu consegui reaver meu número, minha conta, todas as providências que a gente tem que tomar quando a gente é assaltado, né? E aí, quando eu comprei um novo celular, eu queria um novo acessório, né? Só que ele não tinha mais para me dar, né? Eu tinha ganhado de presente. Aí ele falou, não, Roberta, não tenho mais o fornecedor. E aí eu disse assim, bem, eu acho que eu consigo fazer um acessório desse para mim, né? E fui, comprei as peças e comecei a produzir esses phone straps, né, que chamam, né? É tipo uma cordinha de celular. E aí eu me lembrei que eu tinha 2 terços de nó franciscano quebrados em casa. Um desses terços eu tinha adquirido na época, quando eu fiz uma viagem à Terra Santa, e eu tinha muito apreço a esse terço. Não que ele fosse um terço especial, mas porque foi um terço adquirido na Terra Santa. E eu queria muito consertar aquele terço, né? E aí eu vi uma conta que era parecida, né? E peguei a linha e comprei. Eu disse, eu vou tentar, né? Eu fui para a internet e comecei a pesquisar como fazer o nó franciscano. E aí, é lógico que os primeiros não saíram ok, né? Mas, como tudo na vida da gente, é prática, gente. Tudo é prática, né? E aí fui indo até que eu consegui aprimorar. E aí eu refiz aqueles 2 terços meus que estavam quebrados. E comecei a ter outras ideias de fazer outros terços. A minha primeira ideia que eu tive foi de fazer os terços para recém-nascidos, que são os tercinhos coloridos que eu mostrei para vocês, né? Por quê? Na verdade, o que eu procurei fazer? Eu procurei tentar evangelizar de uma forma que quando a criança já nascesse, ela já ia ter o próprio terço dela e ter contato com aquele sacramental tão importante que ela ia carregar para a vida toda dela, sendo ela uma criança católica, né? Claro que a gente não vai impor a fé da gente a ninguém, né? Aí depois eu tive outras ideias, né? De fazer terços para a primeira Eucaristia, terço para formaturas, né? Tem muita formanda que quer fotografar. Roberta, e quando foi que surgiu a ideia de confeccionar os terços de noivas? Então, Joyce, na verdade, quando eu comecei a fazer os primeiros terços, eu já coloquei na minha cabeça que eu ia lançar uma coleção de terços de noiva. De onde veio essa ideia, literalmente eu não sei, mas muito provavelmente foi inspiração de Nossa Senhora. A gente sabe que Nossa Senhora é a mãe do silêncio, né? A única fala de Nossa Senhora na Escritura, ela fala apenas uma frase, né? Façam tudo o que Ele disser. Então, me veio essa inspiração e eu lembro que eu fiz uma viagem no começo do ano, mais precisamente em maio, que é o mês das noivas, e eu queria muito ter lançado essa coleção no mês de maio, mas não foi possível. E aí, quando eu voltei da viagem, eu disse, não, mas eu vou persistir na minha ideia, né? E comecei a pesquisar materiais mais nobres, porque a gente vê que existem casamentos muito bonitos, que são muito bem produzidos. E eu queria fazer terços que estivessem à altura daqueles casamentos. Tão belo quanto todas aquelas produções que eu via, né? Do vestido, das flores, do buquê, de todas as produções que a gente vê aqui, que sempre tem em Teresina, né? Então, comecei a trabalhar com materiais mais nobres, buscar me aperfeiçoar nas técnicas, buscar novas inspirações, buscar, como eu te falei, né, do diferencial dos meus textos, que qualquer
ângulo que o fotógrafo fotografar a noiva, tanto o entremeio, que é essa peça aqui, né, quanto a cruz, ela sempre vai estar num ângulo que é instagramável, né, e que vai sair bem na foto, né, e que seja importante também que a noiva saiba que o sacramental, que é o terço, que aquele momento é o momento do casamento, mas que depois a noiva vai levar aquele sacramental, o terço do casamento dela, vai se tornar o terço da família dela. E aí nada mais poderoso do que você ter o seu terço de família, poder rezar o terço em família. A gente sabe que a família é muito atacada hoje em dia, né? Então, o que é que Nossa Senhora pede? Nossa Senhora pede para a gente rezar o terço. E mais poderoso ainda é rezar o terço em família. Então, esse é o meu intuito, que seja um sacramental da noiva e que depois, quando ela construir a família dela, esse sacramental vai servir também como um terço da família dela. E quando foi que você começou a perceber sentido nessa produção dos terços? Ai, essa pergunta é ótima, né? Porque hoje em dia, se tem uma coisa que me deixa muito feliz é quando eu consigo vender ou dar um terço que eu produzi para uma pessoa, né? Nossa Senhora, em todas as aparições dela, né? E eu estudo sobre isso, eu gosto de ler, de escutar muitos vídeos sobre escatologia. E nas aparições, Nossa Senhora, ela sempre fala, né? Sobre os momentos difíceis e que a importância da reza do terço, né? Então, eu entendi como se fosse realmente uma missão minha, um propósito meu de vida, de evangelizar através da reza do terço, né? Da confecção dos terços, para que as pessoas tenham tanto amor ao terço, como Nossa Senhora pede para que a gente reze o terço, que o terço ele é tão poderoso que ele pode até parar guerras, né? Nossa Senhora fala isso nas aparições dela. Então, é esse o sentido de tudo, né? Além de evangelizar, difundir realmente essa motivação das pessoas terem de rezar cada vez mais os terços e, quem sabe, o rosário diário. E de que forma realizar a confecção desses terços te mantém na caminhada de fé, né? Te mantém mais perto de Deus? Quando você reza o rosário, né, você contempla as várias fases da vida de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Um dos mistérios que eu mais gosto de rezar são os dolorosos, né? Que são realmente a Via Crucis de Jesus Cristo, né? A gente sabe que a vida da gente aqui é uma caminhada, né? Nós estamos todos nessa caminhada e nós sabemos que nós não somos daqui, estamos apenas de passagem. Eu já passei por um momento na minha vida que eu tive a noção da minha finitude. Então, no meu processo de adoecimento, eu já percebi, já consegui compreender que eu sou uma pessoa finita. Porque às vezes você guarda aquela ilusão que você vai nascer, viver, morrer velhinho, né? Mas na verdade não é bem assim, gente. A verdade é que a vida ela pode te surpreender, né? Tanto positivamente, como foi o meu caso, né? O que é que aconteceu comigo? Deus me deu um chacoalhão, né? Quando ele permitiu que eu passasse pela doença, mas Deus me proporcionou também a graça da cura. Então, muitas vezes a gente se pergunta, né? Qual é a pergunta que você deve se fazer nesse momento? Por que isso aconteceu comigo, né? Então, se Deus permitiu que eu me curasse, se Deus permitiu que eu tivesse a minha segunda chance, né? Por que não fazer as coisas todas diferentes? Então, respondendo a tua pergunta, né? Por que tudo isso me aproximou um pouco mais de Deus? Porque eu pude sentir em tudo isso que eu estava passando que Deus nunca saiu do meu lado, né?
que a minha fé me sustentou nos piores momentos. Eu fui lá e segurei o texto de Nossa Senhora. Eu fui lá e busquei a minha salvação. Então, nada como você ter o afago da mãe e nada como você ser a filha de Deus, né? Preferida, que nós todos somos. Então, eu acho que é bem por aí. Roberta, eu gostaria então de agradecer a sua participação no nosso programa. Você que falou tão bem, tão inspirada sobre o Rosário, sobre o terço, sobre essa produção que é belíssima. Muito obrigada pela disponibilidade em estar contando a sua história pra gente. Eu que agradeço e convido a todos vocês a rezarem o terço diário, tá bom, gente? E é através dessa produção diária dos terços que a artista Roberta Andrade segue todos os dias em busca do seu fortalecimento na fé e ainda evangeliza aqueles que adquirem a sua arte. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, amado irmão e amada irmã, gente amiga, aqui estou novamente com você, trazendo uma palavra de fé e de vida. Do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo de 34 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei a herança, o reino que o meu Pai preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupas e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra bonita! Nós estamos celebrando hoje o Dia Mundial dos Pobres. Esta já é a 7ª edição deste dia que foi proclamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, em 2017. E esse ano tem como tema: Não desvies de algum pobre o teu olhar, do livro de Tobias, capítulo 4, versículo 7. O Dia Mundial dos Pobres é um sinal fecundo da misericórdia de Deus. A esse dia vem a campanha, aqui no nosso Regional Nordeste 4, campanha É Tempo de Cuidar, é Tempo de Agir. Nas terras piauienses, um chamado ecoa forte aos nossos corações de cristãos e cristãs que somos. É um forte apelo a aprofundar o sentido da nossa solidariedade, da nossa comunhão, da misericórdia divina refletida em nossa vida, procurando amenizar a fome daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, a diminuir o sofrimento de quem passa fome. São milhares de pessoas que vivem uma situação de insegurança alimentar, ou seja, que ao amanhecer o dia não sabem como se alimentar direito ou se vão ter as refeições necessárias para a sua saciedade.
É tempo de cuidar, é tempo de agir. Surge como eco forte, como resposta urgente a esta passagem bíblica do Evangelho que diz: tive fome e me destes de comer. Conforme a aprovação de nossa Assembleia Regional da CNBB, nós desenvolvemos essa campanha que teve início no dia 17 de outubro e irá até o dia 20 de dezembro. E ela tem como objetivo potencializar a campanha É Tempo de Cuidar e É Tempo de Agir, mobilizando a maior quantidade de pessoas, de empresas, de pessoas de boa vontade, para que possam colaborar para que seja amenizada a situação de dor e sofrimentos. Pedimos a você, meu amado irmão e amada irmã, que abra o seu coração para partilhar. Pequenos gestos alimentam grandes esperanças. Nesta época, nos propusemos a realizar esta campanha, que tem duas frentes de ação. A primeira é a arrecadação, a coleta de alimentos para serem distribuídas às pessoas e famílias necessitadas. E a segunda etapa é essa incidência nas políticas públicas. Nós queremos dialogar, nós queremos solicitar dos poderes públicos a proteção, a promoção das pessoas em situação de vulnerabilidade, do socorro, da reabilitação às pessoas que têm necessidade, em vista do seu protagonismo, em vista da sua autonomia. Então a campanha ela tem um momento que é imediato, que é urgente, emergencial, mas também um momento a longo prazo, que é a busca da transformação da realidade de fome em uma realidade de bem-estar, de paz para todas as pessoas. Assim vamos nos preparar desde já para celebrar o Natal, colaborando para que todas as pessoas tenham pão, tenham vida, tenham alegria, tenham paz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde desde já. Um santo e um feliz advento e um feliz Natal. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Sigamos firmes na nossa missão de sermos testemunhas conscientes do projeto salvífico de Deus. A você eu desejo uma boa semana e até o próximo domingo.